Eu queria convidar você a ficar em pé. Nessa hora nós vamos fazer o anticipo, nós vamos cantar o hino nacional nesse momento. Eu queria pedir ao pastor a sua bandeira emprestada, para que a gente possa cantar esse hino. Por favor, pastor. Você pode aplaudir ao Senhor por essa pátria amada. Aleluia, esse país pertence ao Senhor. Eu queria só, pode sentar. Vou falar rapidinho, e nós já vamos começar essa palestra. Então, você que entrou ao tempo, logo foi abordado pelos meninos ali e receberam o material do congresso, que tem aí um folheto de lições, tem um caderninho que é para você anotar toda a palestra, para você não deixar no vento. Você guarda para você ir pesquisando, estudando. E só uma novidade, atrás do seu crachá tem uma numeração, dá uma olhada aí. Essa numeração vai servir para a gente fazer alguns sorteios que nós vamos estar fazendo.
nós vamos estar sorteando livros, camisas, brindes lindíssimos que as irmãs fizeram com muito carinho. Então, daqui a pouco nós vamos fazer isso. E às 8h20 nós vamos dar uma parada para um coffee break. Vai ser as palestras dos pastores. Então, a primeira vai até às 8h20. Encerrando às 8h20, nós vamos ter um coffee break que vai ter ali no fundo da igreja, ali, um espaço onde você vai poder tomar um café, um suco, um biscoitinho, para poder não ficar disperso, acordar a sua mente com açúcar e quem quiser tomar uma água e ir ao banheiro. E nós retornaremos em ponto, porque Carla vai colocar o cronômetro e 15 minutos nós vamos iniciar a segunda palestra. Tá certo? Então, eu queria convidar o pastor. Aí atrás tem as informações dos nossos queridos pastores que nós temos a honra de recebê-los. Eu queria apresentar meu pastor, professor Rogério Alves. Ele é meu professor no Seminário Batista, no Seminário Betel, ali em Salvador. E é com muito prazer, pastor, que nós recebemos e temos muita honra de receber. Assim como o pastor Marcos Camargo também, muito bem. Ele vai fazer a própria apresentação. Então, tem aí algumas informações, mas aí é só um pouquinho, nada muito mais do que isso aí. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam conosco, amém? Amém! É um prazer muito grande participar aqui desse primeiro congresso do Desafio Radical, conhecendo essa igreja muito bonita, muito linda. E quando nós chegamos aqui, fomos surpreendidos. Eu falei, isso aqui é uma igreja maravilhosa, é um palácio do Senhor, isso aqui, né? E que Deus continue abençoando a liderança dessa igreja, pastor Jadson, pastor Geisiel, cada um dos irmãos, cada uma das lideranças aqui nesta igreja e também nesta cidade. Estamos trazendo também saudações de paz por parte do pastor Divani Rocha, pastor presidente do Ministério da Igreja Batista Missionária Ágape, em Amaralina, lá em Salvador, Bahia, e vemos juntamente com o pastor Marcos Camacan. Nós somos pastores auxiliares daquele ministério, pastor Marcos pastoreando a nossa congregação lá em Santa Cruz, e eu estou auxiliando o pastor Divani Rocha na nossa sede, a IBMA, em Amaralina. Tenho atuado na área de teologia sistemática, como professor em seminário teológico, também na área de história do cristianismo e homilética. E trabalho como jornalista na Rádio Sociedade da Bahia. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Ainda a nível de introdução, antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, nós temos colocado à disposição o nosso ministério para fazer apologia à fé cristã. Deus tem nos usado nesses dias para ser apologista do cristianismo aqui na nossa terra. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo uma grande guerra no nosso país. E quando nós falamos que estamos vivendo uma grande guerra em nosso país, não estamos falando de uma guerra bélica, nós não estamos falando de uma guerra política, nós não estamos falando de uma guerra sangrenta, mas estamos falando de uma guerra cultural. A guerra hoje que ameaça e afronta a igreja do Senhor é uma guerra no contexto da cultura. Falo isso porque, na prática, nós estamos experimentando dias difíceis na área da comunicação social, na área do jornalismo. Estamos vendo pessoas que militam em causas ou em pautas que são antagônicas ao cristianismo. E é justamente esse caminho que nós vamos permear nesta noite, quando iniciarmos a explanação da palavra de Deus. As pautas que estamos vendo sendo discutidas e defendidas por uma parte da sociedade são pautas
que ferem os princípios evangélicos e os princípios conservadores, que não tem como conciliar com o evangelho, com o cristianismo defendido por Jesus Cristo. Ora, é elementar que o cristianismo tem como mentor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É comum nós abrirmos a nossa mídia social, ligarmos no rádio, no noticiário, na TV, a internet, e vermos, ou vermos formadores de opinião defenderem a bandeira de pautas, como, por exemplo, legalização do aborto, uso ou legalização das drogas, da maconha, da cocaína, e não apenas por questões medicinais. Não é isso. E a gente vai perceber que nem tudo que é legal é moral. É mistério que essas coisas aconteçam em nossos dias. A palavra está clara para isso. É mistério que aconteçam essa frieza espiritual nos nossos dias. Mas o que nunca acontecerá, e jamais deixaremos que aconteça, é que a igreja seja vencida por essas ideologias ou por essas pautas demoníacas. Amém. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você acredita nessa palavra? Amém. Então abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. O capítulo é o 12. O versículo é o 2. Você que está se familiarizando com a leitura da palavra, o capítulo é o número grandão e o número pequenininho que nós chamamos de versículo. Romanos capítulo 12. Versículo 2. Eu sei que está sendo projetado o nosso slide, a referência, mas abra a sua Bíblia impressa, ou se você estiver com a Bíblia digital, tiver o recurso de grifar o versículo, deixe-o grifado. Se tiver como você marcar na sua Bíblia, deixe marcada cada referência que nós tomarmos nota aqui. Foi concedido para você um bloco de notas, também a sua canetinha, use-o. Faça uso desse recurso, porque nós precisamos trazer alguns fundamentos acerca da introdução desse congresso. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Nessa versão que nós estamos aqui projetada no slide, é a Almeida Revista e Corrigida, por isso que vamos utilizar as duas. A minha versão impressa é a Almeida Revista e Atualizada, que diz: não vos conformeis com este século. Na Corrigida, não vos conformeis com este mundo. Mas o substantivo grego utilizado por Paulo no texto aqui não é cosmos no sentido de mundo físico, natureza, planeta. Não, meus irmãos e minhas irmãs. O texto, contextualizando para nós, é: não vos conformeis com esta era, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aprendemos ainda que no contexto de disputa de vontade, nós temos uma vontade, Deus tem outra vontade, é natural, mas Jesus nos ensina na sua oração: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha, porque em um reino onde Ele é o soberano, a vontade dele prevalece em relação à nossa vontade. Quem concorda com essa doutrina pode dizer amém? Amém. Porque os que concordam com essa doutrina podem ser chamados de cristãos, inclusive é o tema de amanhã.
mas nós vamos colocar aqui que é impossível você ser um cristão e não seguir a ideologia do cristianismo. A palavra ideologia, que vem do grego logos, palavra, nós utilizamos no português mais o substantivo palavra, mas aqui pode ser discurso, doutrina, ciência. É impossível nós sermos discípulos de Jesus e sermos chamados de cristianos ou cristãos e não seguirmos a ideologia de Cristo. É impossível eu considerar uma pessoa cristã se ela não segue a ideologia ou a doutrina de Cristo. Essa pessoa pode ser uma pessoa simpatizante do Evangelho, simpatizante de Cristo, até ama Jesus com um coração sincero. Mas se a ideologia que você segue não é a ideologia ensinada por Cristo, você pode ser tudo, inclusive até uma boa pessoa, mas ainda não pode ser chamada de discípulo de Jesus. Estão entendendo isso, irmãos? Para ser discípulo de Jesus, é preciso seguir os ensinamentos do Mestre. A proposta de Jesus é trazer um movimento de contracultura, não um movimento de aculturação ou aculturamento. Não é para você se acomodar, conformar, é se colocar dentro de uma forma. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Trânsito, mudança, traga de uma forma, tire de uma forma e coloque em outra forma. A ideologia que você tinha lá era uma ideologia humana, uma ideologia depravada, uma ideologia anticristã, uma ideologia diabólica, uma ideologia idólatra. Quando você se converte, você recebe a libertação espiritual, a sua alma é liberta. E quando nós falamos em alma, meus irmãos, não estamos falando do que a gente vê no filme ou vê no senso comum, como se fosse um fantasma. Cai aqui, morto, e levanta até com a mesma roupa e com a mesma aparência. É o que o senso comum pensa na alma. Mas a alma, a psique, é o centro das suas emoções, das suas lembranças. É o seu psiquismo, o seu psique, é a sua mente, onde está aí todas as suas ideologias, a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, os seus princípios e os seus valores. Quando Jesus disputa a sua alma com Satanás, que também quer roubar a sua alma, estamos aqui separando alma de espírito. É justamente onde está a sua convicção. E tem muitos cristãos que até querem um encontro espiritual com Cristo, mas não querem submeter a sua alma a Jesus. E hoje, na luta contra o Deus desse século, a nossa grande guerra está na área da cultura. O que tem hoje levantado-se contra a igreja, o que tem se levantado hoje contra a igreja, não tem sido guerras no campo da apologética religiosa, no campo das seitas e heresias, mas no campo das ideologias. E um grande inimigo a ser combatido e a ser aniquilado do nosso meio, como foi o gnosticismo no primeiro século, que ameaçou a ortodoxia cristã, é o comunismo e, consequentemente, o marxismo cultural. Mas o que interessa para nós aqui não é o marxismo como movimento econômico, até porque os próprios marxistas assumirão, lá na escola de Frankfurt, no início do século XX, que enquanto doutrina econômica, o comunismo não deu certo. Porque primeiro vai ter que estabelecer a quebra, a revolução, vai ter que derrubar a divisão de classe e, por último, estabelecer o comunismo, quando eles pretendem derrubar o Estado e fazer um sistema semelhante à anarquia. Mas até aí não vemos tantas coisas ameaçadoras a nível superficial. Mas quando nós vamos nos aprofundar nessa seita, nessa separação, nesse cisma ideológico, que é bem antagônico ao cristianismo, é porque na fundamentação do comunismo, as suas principais teses
São teses materialistas e anticristãs na sua essência. O cristão que se diz comunista é tão medíocre quanto um judeu que se diz nazista. Para Karl Marx, Engels, os fundadores dessa ideologia, a religião é a droga da sociedade. O cristianismo é um braço direito da burguesia para oprimir. O materialismo, por isso que todo Estado comunista vai estabelecer não a laicidade de Estado, mas o ateísmo de Estado. E aqui no Brasil, muitos confundem laicidade, que fala de pluralidade, não religiosa apenas, mas filosófica e também política. É pluralidade. Mas o Estado ateu é aquele que não vai aceitar movimento religioso, porque na ideologia comunista será o braço da burguesia para oprimir o povo. Alguns de vocês já viram um Estado comunista onde há liberdade de expressão e liberdade de religião? Como podemos aceitar um movimento que tem as mãos manchadas de sangue? Aqueles cristãos que estão se iniciando na fé, pode até achar a fé cristã algo que mexe com as suas emoções, congregam em uma igreja cristã, em uma igreja evangélica, mas não conhecem as histórias de perseguições, não conhecem os missionários que foram com a sua família levar o evangelho, foram abençoados pela igreja, mas não voltaram mais, porque ditadores comunistas o mataram, como fizeram com negros, ciganos, judeus. Como apoiar um sistema que não estamos falando aqui de política, mas de ideologia, cujo objetivo é destruir o cristianismo? E não é conjectura, não é interpretação, mas aquele que se diz comunista, apenas dos lábios para fora, não tem problema, porque eu sei que é uma pessoa sem informação. Eu tenho certeza que essa pessoa é uma pessoa que está apenas se vislumbrando, achando que comunismo rima com comum, é aquilo que compartilha com o outro. Então essas pessoas são pessoas honestas, pessoas inocentes. São aquelas pessoas que se dizem comunistas ou simpatizantes do comunismo, que nunca leu Karl Marx, nunca leu o Manifesto Comunista, nunca leu as ideologias comunistas, nunca leu a essência. É semelhante a um cristão que também nunca estudou as doutrinas do cristianismo, a fundamentação do cristianismo. Então tome nota que o comunismo prevê uma sociedade sem classes. Tome nota disso. O comunismo prevê uma sociedade sem classes, abolição do Estado, o fim da propriedade privada. E para que isso seja estabelecido, teremos que passar por 3 etapas. Primeiro, é a superação do capitalismo através da revolução decorrente da tomada de poder pelo proletariado. Se nós fôssemos entrar nessa área, não seria tão legal, porque teríamos que entrar no campo econômico. Aqui foi o primeiro movimento, as primeiras bandeiras levantadas. E de um lado tem aqueles que vão dizer, se eu não sou comunista, então eu sou capitalista. Não é isso, não interessa para nós trabalharmos aqui correntes no campo econômico, mas estamos falando aqui, de um lado, um povo que tem pautas conservadoras, amém, e do outro lado, um povo que vai levantar pautas progressistas baseadas no marxismo cultural. E na dividida temos que escolher de que lado nós vamos estar. De um lado vai ter os conservadores que vão dizer que é possível o jovem esperar o momento do seu casamento para relacionar-se sexualmente com o seu noivo, a sua noiva, o seu marido, a sua mulher. Pauta conservadora, bíblica ou não? Sim, amém.
A igreja que defende a ideia de ser contra o sexo antes do casamento. Amém. Amém. Mas por outro lado, tem aqueles que vão dizer que isso é um pensamento retrógrado, ultrapassado. De um lado vamos defender a vida, mas do outro lado vai ter uma pauta favorável ao aborto. Mas pastor, é o aborto que a Constituição, a lei brasileira diz que é legalizado em caso de estupro, em caso de malformação do feto, em caso de risco da parturiente? Não! Mas é aquela situação de abortar uma ideia, porque é muito mais fácil abortar aquilo que não planejei, ou não queria, ou que mudei de ideia, do que se responsabilizar através de seguir os fundamentos conservadores. E muitos jovens estão sendo destruídos ao entrarem nesse campo perigoso das ideologias. O marxismo cultural está destruindo muitas igrejas. Já aconteceu na Europa, chegou na América Latina nos anos 70, através da teologia da libertação, até então com a pauta política de libertar a América Latina das mãos dos opressores. Mas quando se infiltra no meio acadêmico, no meio universitário, com pautas progressistas no campo da cultura, aí vem a confusão e lavagem cerebral na mente de muitas pessoas. Pastor, eu já tive uma experiência de entrar na universidade, no meu primeiro dia de aula. Meu professor de história, a primeira coisa que o professor de história fala é criticar a igreja. É criticar as ações da igreja no período medieval, sem discernir, ou por não conhecimento, ou por ser apenas um docente superficial, não especialista naquela área, não conhecer a história da igreja, ou por focar apenas na igreja de Roma, ou apenas por canalice, porque quer fazer lavagem cerebral na juventude. Jovens, adolescentes, em anos de 17, 18, 20 anos, que entram na universidade com o pensamento de eu vou sair das trevas e vou entrar para a luz, em relação ao conhecimento. E essas pessoas não vão questionar. São as mesmas pessoas que vão dizer: a igreja matou muito nas cruzadas. E aquela pessoa não questiona, mas a cruzada foi os cristãos saindo com espadas, matando todo mundo? Por que ninguém fala que houve o outro lado? Exércitos de Saladino tomaram várias cidades, tomaram Jerusalém, matavam mulheres, estupravam mulheres, saqueavam, matavam e tomaram muitas cidades. Se o outro lado tivesse vencido, eu olharia para você, não saberias qual a cor do seu cabelo, provavelmente as mulheres não estariam aqui sentadas, estariam em outro recinto, estariam falando outra língua, não mais a língua latina, estariam aqui adorando não o Deus cristão, cujos missionários ganharam no Ocidente. E aí sim, vocês veriam que era opressão, aí sim, vocês veriam que era um povo sendo oprimido por um contexto religioso. A falta de conhecimento é tamanha que tem igrejas, por exemplo, que colocam aquele painel dizendo que é Jerusalém e achando que ali é o templo de Jerusalém, uma basílica de Onir, que é uma basílica muçulmana, toda douradinha. Vocês já viram essa figura? O irmão já sinalizou que viu. Outros já viram essa figura, entendem o que eu estou falando? Muitos pensam que ali é o templo de Salomão, né? Mas uma mesquita muçulmana, como aquilo ali foi parar ali no lugar do templo de Salomão? A gente não questiona. Você estudou história, mas o seu professor, mal intencionado, sem vergonha, anticristão, apenas fez você ter raiva do cristianismo que salvou a tua vida, cujas ideologias salvaram a tua vida, porque você era uma pessoa que vivia na vagabundagem, mas hoje é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. É
Ela é prostituta. Mas hoje, um homem e uma mulher com valores conservadores querem fazer você odiar um movimento religioso que salva a vida e aderir a um movimento ideológico que prega e defende um movimento materialista, um movimento cultural materialista. É preciso decidir. Meu irmão, minha irmã, de que lado você está? Nessa guerra cultural, de que lado você está? Reflita sobre isso. É preciso questionar. É preciso perguntar. Professor, qual igreja você está dizendo que matou? Houve o primeiro cisma. Século XI, a igreja do Ocidente se torna católica apostólica romana. Seu bispo é eleito como Papa, que é o grande pai. O Ocidente já havia tido uma divisão do Império. Teodósio colocou o filho caçula com a sede em Roma, a subsede em Roma, e a sede oficial passou para Constantinopla, com medo da invasão bárbara. E agora tem a primeira disputa. Se o Império também se dividiu, podemos colocar uma nova sede da igreja lá? E houve o primeiro grande cisma. A igreja do Oriente vai se tornar católica, apostólica, grega ou então ortodoxa. E o seu líder, o seu bispo, vai ser chamado de patriarca. Ocidente, com a sede em Roma, é o Papa. O Oriente, com a sede em Constantinopla, o patriarca. Dois movimentos. Século XVI vai ter outro cisma na igreja do Ocidente. Século XVI, a reforma protestante. Depois vai ter uma contra-reforma. De qual movimento cristão vocês estão falando? Mas muitas leis que a igreja estabelece são leis que punem, oprimem as pessoas. Mas de que lei você está falando? Se nós estamos numa lei romana. E quando a gente vai no campo do direito, quem estuda direito aqui, ou milita na área do direito, sabe disso, que tem aquela cosmovisão, como se muitas interpretações ou hermenêuticas jurídicas fossem por conta da igreja. Mas o Ocidente está debaixo da lei romana. E por que os países que não são cristãos? Cuba, por exemplo. Coreia do Norte, por exemplo. Eles vão ter valores, inclusive, até mais rígidos do que o que a gente coloca aqui no Ocidente. Não são cristãos, o Estado é ateu. Então, será que é a igreja que oprime através de leis? Mas aqui no Ocidente, esse tabu do incesto, que filho não pode casar com pai, que sobrinho não pode casar com tia. Já tem um movimento mostrando que é uma ação da burguesia opressora para proteger o patrimônio. E por que em países cristãos você também não vai ver outros valores? Estão conseguindo perceber isso, irmão? E por que ninguém nunca questionou? Porque na dividida sempre o cristianismo tem que ser atacado. Porque na dividida entre o professor de história e o seu pastor, o outro é o esperto e o seu pastor é um paspalhão. Talvez não com palavras as pessoas falam isso, mas com atitudes. Na arte da dúvida, na interrogação, sempre o outro é o inteligente. E aqueles que estão na igreja são os ultrapassados. É isso mesmo. Quem está errado? Alguém está errado. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ficar em cima do muro. No campo das ideias, no campo da guerra cultural, de que lado você está? Nesse confronto, que já vemos o espírito do anticristo, de que lado você vai estar? Alguns pensadores que vão conseguir influenciar o pensamento marxista, pensamento de esquerda, como Karl Marx, Engels, Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, por exemplo, ele faz críticas contundentes
a Marx. Ele vai estabelecer uma nova revolução, uma revolução, aspas, pacífica. E que é preciso, para que haja revolução, a tomada de setores de poder, como a mídia, a academia, leia-se, escolas, universidades, sindicatos. E onde eles chegam, o primeiro passo é aparelhar. Por quê? Nesse movimento, que diz que é um movimento a favor do povo, que prega a liberdade, por que não pode ter uma liberdade de opinião e de pensamento? Sempre tem que ser o pensamento vermelho. Porque no campo do combate à fé, sempre é a fé cristã que tem que ser combatida e afrontada, meus irmãos. E tem muitos jovens que parecem que não mudaram a mente. Onde pregam laicidade sem saber o que é laicidade, confundindo laicidade de Estado com ateísmo de Estado. Você é aquele tão bobo, você é tão bobo, meu jovem. Permita-me dizer isso para você, que eu preciso te sacudir nesse congresso. Amém. Você é tão ingênuo e tão bobo que não percebe que no campo do materialismo e da guerra cultural contra o movimento religioso é só o contexto judaico-cristão que é atacado. Mas quando se trata de outra religião, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Respeito. Diga isso para os islâmicos que estão surrando as mulheres, cujo livro sagrado ensina a bater, o marido bater nas mulheres, e você aceita a ideia que o cristianismo é uma religião que oprime as mulheres? Só para ter uma ideia aqui de imagem, só as mulheres, levantem a mão aqui. Normalmente onde eu vou, as mulheres são a maioria. Os homens, sempre a minoria. Já perceberam isso? Ah, mas é religião opressora, oprime as mulheres, opressora. E aqueles opressores são aplaudidos, colocando como religião da paz. Quem lê a Bíblia aí, você poderia achar um versículo para ler para mim aí, onde o nosso livro sagrado ensina a bater nas mulheres? Tem algum versículo aí na sua Bíblia? Não. É porque nós somos tão pacíficos de ver nossa fé sendo combatida, atacada. No campo da universidade, vamos então criticar a religião. Vamos, já sei. Vai falar do contexto judaico-cristão. Quantas religiões existem no mundo? Milhares. Mas já sei qual é que ele vai atacar, já sei. Porque sabe que o bobinho entrou lá, grato porque está estudando. Aí está com a mente toda aberta, dizendo, não, eu sou o leigo e ele é o sabichão. Tudo que ele falar é verdade. A igreja é opressora. É verdade, a igreja é opressora. Porque no fundo, sabe o que é? O seu ego fica se achando privilegiado. Porque você está num ambiente acadêmico, se sentindo melhor do que os outros. Então, para se sentir aceito naquele meio, tudo que vem do outro lado não é questionado, não. É muito capaz de você questionar o seu pastor, aquele que ora por você, aquele que estuda para trazer uma palavra, aquele que ora por você, os seus pais que ralam para pagar a sua universidade, para trazer criação, para trazer educação. É mais fácil você se rebelar, dar uma de revoltadinho, de revolucionáriozinho. É muito fácil. É muito fácil. Mas aquele professor, que é o revolucionário que ainda mora com os pais, não é questionado. É muito mais fácil você casar, ter uma casa própria primeiro do que ele, que ainda não quis sair de casa. É sustentado pelos pais, mas ele é o cabeça aberta, é o mente aberta. É o campo das ideias. É preciso questionar, sim ou não? Sim. Não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-nos pela renovação do vosso entendimento. Amém. Vamos a Romanos, capítulo 13, versículo 1, e perceberemos que essa revolução armada, que é pregada pelo comunismo, que é preciso ter uma revolução para a tomada de poder, não tem respaldo bíblico. É antagônico à doutrina do cristianismo. Não tem como conciliar. Porque o cristão, muito pelo contrário, vai ser um cidadão de bem, submisso ao Estado.
Romanos capítulo 13, versículo 1. Quem achou pode fazer uma leitura, não sei se dá para todos ouvirem, se você ler daí bem alto. Tem como fazer? Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Fazer o bem e terás louvor dela. 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus, mas o bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Agora vamos à primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Também tome nota disso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 13. Quem achou pode ler em alto e bom som. Quatorze. Quer as autoridades são enviadas por ele, tanto para castigar os malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem. Versículo 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Ou então o rei, o governante, o representante do Estado. Então, aqui vimos a relação entre o cristão e o Estado. Insubordinação, insubmissão, revolução ou submissão, igreja? Submissão. Submissão ou revolução? Agora, a relação entre patrão e empregado. Não precisa ter uma luta de classe. Onde há luta de classe, é porque o cristianismo não é seguido. O cristianismo não é seguido. Porque a doutrina cristã é muito superior à doutrina marxista. Eu não preciso ver o meu patrão como meu inimigo. O meu patrão, se seguir a lei cristã, ele não pode ser o meu opressor. Mas é possível trabalhar em parceria. Porque o que nós colocamos são os princípios cristãos. Efésios capítulo 6, versículo 5 ao 9. Efésios capítulo 6, versículos 5 ao 9. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Versículo 6. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens. 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Então saímos desse contexto, trazemos para o contexto trabalhista. O irmão que tem um negócio, ele vai precisar de funcionários e vai contratar o funcionário. O princípio bíblico é fazer o bem a todos, priorizando os domésticos da fé, os domésticos da fé. A relação patrão e empregado tem que ser de parceria, de companheirismo, de amor. O irmão que aqui está, que é um empreendedor, que tem funcionário,
Você deve valorizar e honrar os seus funcionários, pagando em dia, não explorando, não humilhando, não surrando. E aqui a gente traz o contexto para fazer uma analogia, não desprezando-o, não oprimindo-o. E do outro lado, o empregado vai honrar o seu patrão como se estivesse servindo ao próprio Senhor. Amém. Se ambos seguirem esses princípios, não haverá conflitos, não haverá guerra, não haverá discórdia. Mas quando você coloca patrão contra empregado, negro contra branco, mulher contra homem, está dividindo a sociedade, está dividindo um povo. E onde essa ideologia marxista é estabelecida, a liberdade ou a opressão, irmãos? Quantos aqui já ouviram falar ou já pesquisaram sobre o comunismo? Levante a mão. Quantos nunca ouviram falar do comunismo? Levante a mão. Quem nunca ouviu falar do comunismo? Alguns. Pesquisem. Julguem essa mensagem. Pesquisem. Pesquisem. E depois tragam amanhã. É o que a gente diz, é o exercício de casa. Tragam amanhã. Pastor, eu achei um país ultra comunista que tem liberdade. Tem liberdade. Qual o país comunista que tem uma líder que é mulher? Alguém conhece aqui? Mesmo da ditadura, você já conheceu alguma ditadora? Qual foi a revolucionária de Cuba? Qual foi a presidente venezuelana de Nicarágua? Querem colocar aqui pra gente, mas como diz, pimenta no olho do outro é refresco, né? Ah, pastor, mas eu sou bobinho e nunca questionei isso. Sim, porque você é bobinho mesmo. Porque eles vocês colocam como certo, parece que nós somos os errados. Questione, jovem! Questione, jovem! Aqui você vê, na igreja, mulheres servindo, trabalhando, cantando, as irmãs ali auxiliando, as irmãs aqui no mesmo ambiente masculino. Mas questionem, esses países que colocam essas ideologias, qual é também a teórica, mulher? Porque eles são os formadores de opinião das feministas. Por que ninguém coloca que o movimento feminista começou no meio protestante e depois se perdeu? Por que não fala para o jovem bobo que Martin Luther King era um pastor batista? Se ele fosse um pastor desonesto, colocaria pastor batista opressor. Tem cristão que nasce, cresce, se reproduz e morre e nunca pesquisou que Martin Luther King era um pastor protestante batista americano. Ah, meu Deus, abre a mente do teu povo, Senhor. Amém, Jesus. Mas quando o professor desonesto coloca a minhoca na cabeça da juventude, é o cara, é o homem a ser seguido. Há muitas cristãs que, ao invés de defender a liberdade cristã da mulher como princípio de igualdade, aí entra-se num movimento que, infelizmente, o feminismo se tornou a versão feminina do machismo. A mulher luta para crescer, não tem os mesmos direitos dos homens, mas para que seja igual ao homem, porque se envolveu inseriu o movimento LGBT aí dentro. Aí você quer estabelecer o marxismo cultural no Brasil. Por que nos países marxistas não tem passeata gay? Porque em Cuba tem centro de recuperação para gay e aqui os mesmos comunistas marxistas querem dizer que a igreja é opressora? Pesquisem. Eu vi a letra escrita ali, desliga o celular, mas depois liga o seu celular e pesquisem. Me julguem, julguem a minha mensagem. Amém. Conheçam a verdade libertará vocês. Amém. Pesquisem qual foi a passeata gay em Cuba, na Venezuela, na antiga União Soviética. Porque dizem que eles são os cabeças abertas. Sim. Qual foi a grande líder estadista nesses países citados de ideologias marxistas? Qual foi?
Ei, feminista! Você pode ser feminista porque não conheceu ainda a verdade, mas conheça a verdade e a verdade vai libertar você. Porque tudo que nós precisamos de igualdade, de liberdade, solidariedade está na Bíblia Sagrada. Por isso que estamos percebendo aqui, irmãos, que comunismo e marxismo não conseguem se juntar. Nós temos até que horas, pastor? 8h45. Porque o primeiro ponto que mostra o antagonismo entre cristianismo e comunismo é que o comunismo prega o materialismo histórico. Tomem nota disso. O comunismo prega o materialismo histórico. Segundo ponto, comunismo diz que a religião é um fenômeno econômico para explorar, para servir como um braço de opressão da elite burguesa opressora. Aí tem gente que acha até bonitinho repetir isso. Aquela menininha tão bonitinha, quer se sentir enturmada, aí começa a chegar em casa com o cabelo pintado de azul. Mas pastor, o que tem a ver cabelo pintado de azul? Vá pesquisar. Vá pesquisar. É igual aquele papagaio ou criança em fase de aprendizado que tudo quer repetir sem saber. As meninas estão bem descoladas, elas estão pintando agora o cabelo de azul. Se fosse apenas uma questão de estética, seria até legal, né? Pintar de azul, pintar de roxo, mas vá pesquisar o significado do cabelo azul. Misericórdia, eu não sabia. Sim, você não sabia porque você não questionou, mas você quer questionar apenas o cristão, porque você vai na ideia que o cristão é um opressor, e Deus está de olho nisso. Amém. Deus está de olho nisso aí. Quantos jovens estão se perdendo? Quantos jovens que falta maturidade, falta firmeza na fé, vão para uma universidade, vão para uma faculdade, voltam, não bênção para a igreja,